Olá pessoal, eu havia prometido para vocês que neste vídeo eu traria mais algumas informações sobre projeção. Eu vou dar algumas explicações sobre as experiências que tive e que no momento essas experiências parecem que deu uma parada. Ou estão esperando que eu alcance um grau maior de maturidade emocional, né? Porque, gente, para lidar com as emoções, as ações impulsivas, os instintos e principalmente compreender e enfrentar as dificuldades da vida com equilíbrio, olha, não é muito fácil, viu? Atrapalha imensamente, não somente a nossa vida aqui, mas também do lado de lá. Como eu já disse a vocês, tudo que somos aqui, do lado de lá, potencializa muitas vezes mais. Agora, eu não sei se isto ocorre somente nas projeções ou também depois que morremos, né? Depois que partimos definitivamente. Se for assim, gente, temos muito que aprender aqui, viu? No relato que eu vou contar para vocês, fica claro que não é somente aqui no estado de vigília que devemos estar atentos e mantermos sempre numa boa frequência de pensamentos. Quando vamos dormir, a nossa consciência se liberta com lucidez ou não, e ela viaja através do nosso segundo corpo por lugares inimagináveis. E como eu já disse que isto ocorre, eu prefiro com lucidez, viu? Mas não é muito fácil, exige muito treino. Essa experiência ocorreu em 23 de outubro de 2022. Eu deitei pensando em ajudar em alguma situação se eu conseguisse sair do corpo naquela noite. Assim que o meu corpo dormiu, me despertei numa região de campo aberto, numa trilha entre os arbustos. Era alvorecer. Ainda estava escuro, mas já havia pequenos clarões do sol no horizonte ao longe. Percebi com bastante lucidez que estava fora do corpo. E notei dois seres caminhando ao meu lado, me escoltando, e eu não gostei nada daquilo. Eu não sei se isto é bom ou ruim, mas para mim, desde a infância, sempre foi muito difícil manter a paz e a calma dentro deste corpo. Eu sempre tive e ainda tenho uma inquietude de um adolescente. E fora do corpo, beira a ousadia. Na verdade, ainda não aprendi a lidar com isto. E eu disse para aqueles seres, já que eu já não fiz nada de errado, vocês não precisam ficar aqui me escoltando como se eu fosse um prisioneiro. E eles sumiram. Pode ter parecido arrogância, mas fiz exatamente o que eu senti naquela hora. Continuei andando e logo adiante subi em um morro um pouco mais alto para observar nos arredores do local. E lá de cima vi um rapaz moreno caminhando nu na trilha de baixo. Ele não me transmitiu nenhum sinal de perigo, apenas achei estranho caminhar sem vestimentas. Saltei lá de cima e planei até chegar perto dele e perguntei: qual o nome desse lugar? O primeiro nome eu não entendi, mas o segundo foi 30. Repeti, 30? Ele repetiu novamente o primeiro nome, mas não foi possível entender. Mas depois eu pesquisando na internet, descobri pelas fotos do local que era Arroio 30, um município do estado de Santa Catarina, provavelmente um duplo daquela região noutra dimensão. Aquele rapaz se afastou da trilha e entrou por um buraco no barranco e eu continuei andando. Passei por um vão parecido com uma porta bem alta e cheguei à beira de um vale com um declive bem acentuado. E de cima, onde eu estava,
dava para ver um lago que havia lá embaixo, em meio a árvores e uma vegetação toda verde, muito bonita. Depois eu encontrei na internet também a foto exata desse lugar. Naquele momento eu pensei, estou fora do corpo mesmo. Vou pular e voar até lá embaixo. Saltei sem medo, mas para minha surpresa fiquei paralisado no ar, como se estivesse preso numa superfície de cola. Fiquei angustiado e pensei, este lugar não tem a menor graça. E fiz um pedido. Vocês que me trouxeram aqui, poderiam me levar para uma cidade grande? Olha a ousadia do adolescente. Mas logo pensei que havia oferecido ajudar, em alguma coisa, e pedi desculpas, colocando à disposição para ajudar. E logo me encontrei numa sala onde havia 3 rapazes. E um deles me disse, que bom que você chegou. Olha para aquela janela. Olhei através de uma porta aberta e vi a uns 200 metros mais ou menos, uma janela de vidro com uma luz forte refletindo nela, e não deu para ver se havia alguém ali. E aquele rapaz continuou, ali está uma velha senhora, para ser ajudada. O que tem ela? Perguntei desconfiado. Problemas na visão, respondeu ele. Mas ela não usa óculos? Perguntei intrigado. Usa, respondeu o rapaz. Então ela não tem problemas? Respondi desacreditado no rapaz e pensei, poderia ser verdade, mas também poderia ser uma cilada. E eu não estava me sentindo bem naquele lugar. Havia um garoto que ficava passando toda hora na minha frente e eu disse irritado, não dá para esse garoto parar? E ele parou. Olhei desconfiado para os 3 rapazes e perguntei, por que vocês 3 não ajudam essa senhora? Eles ficaram parados me olhando e não responderam nada, enquanto eu, totalmente desacreditado neles, acrescentei. Vocês devem estar de sacanagem comigo. Esta mulher deve ser uma bruxa e vocês querem que eu vá até lá para me dar mal, não é? Provavelmente aquilo era mais um teste para mim, mas eu não tinha certeza. E pelo sim e pelo não, eu não fui. Pode ser que aqueles rapazes queriam me explorar o quanto desenvolvi nesses aspectos, durante a minha existência aqui na Terra. Ou sei lá, talvez queriam ganhar tempo também, para alguns planos, não muitos bons, E o fato deles ficarem me olhando, calados, esperando a minha decisão, me cansou. E decidi sair dali. Deixei os 3 rapazes na sala e desci por uma rampa que conduzia até um salão que ficava abaixo. Era um local escuro e assustador, uma espécie de calabouço. E eu fiquei pensando sobre a minha decisão. Ainda não sabia se teria feito certo ou não. E não tinha a menor ideia de como sair dali. Esforcei-me para não perder a lucidez e comecei a orar. E durante a oração, eu percebi que alguém furioso chegou, bateu no meu peito, me puxou pelas partes íntimas e eu voltei para o corpo. E acordei pensando, eita, esse não era o meu mentor. Então, pode ter sido uma cilada mesmo? Tem uma frase de um autor desconhecido que diz, não há certezas absolutas neste mundo. Eu digo mais, nem no outro. Em tudo há dúvidas, medos, mas não podemos deixar isso determinar as nossas vidas, gente. A meu ver, a nossa existência deve ser
um explorar constante, como os bandeirantes, desbravando sertões em meio ao desconhecido. Conversando com algumas pessoas sobre esses assuntos, elas alegaram serem fantasias. E talvez seja melhor mesmo encarar assim. Pelo menos elas não alimentam o medo. Mas com medo ou não, temos que encarar o desconhecido. Até porque eu já disse em um dos meus vídeos, não há vida sem o desconhecido. Outras pessoas contestam dizendo, Davi, isso não é real. Gente, mas o que é real de fato? O que está no além? Onde está o conforto que não está aqui? A meu ver, gente, tudo aqui neste mundo e no outro está atrelado no desenvolvimento da consciência. Aí vocês podem me dizer, mas Davi, nós já somos adultos, já estudamos, conquistamos, ganhamos dinheiro, cargos de confiança e tocamos a nossa vida de forma a não perder tempo com essas divagações. Tá bom, gente. Mas existe algo que nós ainda não conquistamos. A maioria de nós não conseguiu desenvolver a maturidade emocional. Querem ver? Aprendemos a lidar com o conforto? Claro que sim. Mas com o desconforto? Claro que não. Como, por exemplo, a dor ou algo ruim que poderá acontecer. E eu sinto muito dizer, gente, vai acontecer. A morte é algo assim. Basta passar pela perda de algum ente querido para provocar em nós estas questões traumáticas e acionar o processo da negação, dizendo isso não é real, e de até mesmo trazer para o mundo aqui, que é visto como real, né? Contestando, não, isso não está acontecendo, não é real, não pode estar acontecendo. Difícil, né, gente? Até que remetemos estes acontecimentos ao inconsciente e tocamos a vida. Mas sabemos que volta a incomodar. As questões mal resolvidas sempre voltam a incomodar. Quando não, convivemos com elas no dia a dia, abandonando todos os prazeres da vida, como se viver fosse sofrer. O equilíbrio, de fato, sobre as questões emocionais é verificar o quanto aprendemos e conseguimos praticar, que é diferente do aprendizado apenas. Da teoria para a prática é bem diferente. Razão de a maturidade emocional ser um dos maiores aprendizados para o nosso desenvolvimento e para toda a humanidade. O que aprendemos aqui sobre o além, é o que chamamos de céu, gente. Podemos dizer então, está no além? Mas onde no além? Porque dizem que pode haver desconforto lá também. As religiões dizem isso. Existe o céu, mas também existe o inferno. E como vou saber para onde vou? Subentende que, em razão das agruras da morte, todos vão para o céu. Mas como saber? Não vai saber. Somente quando chegar lá. O desconforto diante tais situações, embora não falamos nele, faz com que nos movamos e olhamos em outras direções, tais como: por que as saídas desta realidade precisam ser tão cruéis?
Porque temos que ver a nossa unidade biológica, né, o nosso corpo, sucumbir gradualmente, dolorosamente. Não poderia ser diferente. Até porque, gente, frieza também não é bom. O outro lado doloroso é o desapego do ego. É o perceber que somos além de tudo que pensávamos até então. Mas, gente, embora pareça, nada disso é castigo. É tudo aprendizado. É desenvolvimento. É martelo na lâmina. Sobre a bigorna. Do bruto até a forma mais reluzente, espelhada. É quando começamos a enxergar de verdade o que somos. Podem ter certeza, gente, estes questionamentos são importantíssimos, que nos provocam e nos conectam para ampliar a nossa consciência do que somos e de algo além daqui. Embora eu sei que mesmo com as experiências da projeção que temos do lado de lá e do entendimento da vida do lado de cá, estamos muito distantes ainda da compreensão clara e de certezas de todas as questões que apresentei para vocês. Pelo menos nesta era em que vivemos, a era das incertezas. Mas não tenham dúvidas que no futuro, estas experiências que nos mostram informações claras para todos que as vivenciam, chamada projeção da consciência, vão avançar a ponto de tornarem fatos o que ainda para a ciência são apenas hipóteses. E quem estiver lá nesta época vão dizer: teve um maluco lá do passado que disse isto. Gente, e eu fico aqui com a resposta do célebre cientista Albert Einstein, que disse: o problema envolvido é muito vasto para as nossas mentes limitadas. Minha religiosidade consiste em uma humilde admiração do espírito infinitamente superior, que se revela no pouco que compreendemos de nosso próprio mundo. Talvez, gente, ao invés de batermos no peito, envaidecido, sabedor de todas as coisas, a palavra certa mesmo é humildade. Diante de tudo que ainda não sabemos. Pense nisso, gente. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.